Oi, galera linda do nosso 9º ano do ensino fundamental. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e estamos falando sobre química, né? Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos começar a falar sobre ligações químicas. Vamos tentar entender como que as ligações ocorrem e por que elas ocorrem. Então vamos lá comigo nessa aula de hoje? Como eu falei, estamos aqui falando sobre a primeira parte de ligações químicas. E nessa primeira parte nós vamos falar sobre os gases nobres. Mas, para a gente começar a entender, nós temos uma pergunta aqui, né? Por que as ligações químicas ocorrem? Por que será que os átomos, que são a menor parte que forma toda a matéria, por que será que eles têm essa necessidade de interagir uns com os outros e realizar o que nós chamamos de ligações? Então, para a gente entender, nós temos que lembrar, todas as substâncias químicas, elas são formadas por átomos de elementos químicos. Os cientistas, eles observaram que a imensa maioria das substâncias conhecidas, ela é formada por átomos combinados, ou seja, átomos unidos. Às vezes esses átomos de um único elemento, às vezes átomos de dois ou mais elementos diferentes. Então, o que os cientistas observaram? Nós já sabemos que existe o átomo, que esse átomo, ele compõe toda a matéria, né? Tudo o que existe é composto por átomos, só que até então, isso há muito tempo atrás, não se tinha total conhecimento de como eram os elementos químicos e quais eram os elementos químicos. Nós vamos ver nas próximas aulas que, por exemplo, a primeira tabela periódica que foi criada, de Mendeleev, ela só tinha 63 elementos químicos conhecidos na época. Então, tinham muitas substâncias que os cientistas não sabiam se elas eram ou não formadas por átomos diferentes ou átomos iguais. E depois de muita observação, determinou-se que substâncias químicas, elas são uma combinação de átomos. Ou seja, átomos iguais e até mesmo átomos diferentes se combinam através de ligações e eles formam as substâncias. Então, algumas vezes essas substâncias são formadas por um único tipo de átomo, no caso as substâncias simples, e outras vezes essas substâncias são formadas por átomos diferentes, sejam 2 átomos diferentes, 3 átomos diferentes, 4 átomos diferentes. E aí nós chamamos essas substâncias de compostas. Mas como que ocorre essa interação entre esses átomos para que a gente tenha a formação dessas substâncias? Por exemplo, por que o oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio para formar a molécula da água? Vocês já pararam para pensar o que faz? É uma reação que ocorre com todo mundo? Com todos os átomos? Será que todo e qualquer átomo de elementos diferentes, se a gente colocar junto, eles sempre vão se ligar uns com os outros e formar uma nova substância? Pois é, nem sempre. Mas vamos lá para a gente entender mais sobre essa parte de ligações químicas. Vamos lá no slide para a gente ver. Então aqui, a resposta básica é que os átomos estão tentando alcançar o que na química nós chamamos de o estado mais estável, ou seja, aquele estado de menor energia possível. Muitos átomos se tornam estáveis quando sua camada de valência está preenchida com elétrons, ou quando eles satisfazem a regra do octeto, que no caso a gente vai ver aqui, que diz que os átomos têm que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Camada de valência, pessoal, é a camada mais externa do átomo. Nós temos 7 camadas eletrônicas, né? Camada camada K, L, M, N, O,
P e a camada Q. Essas são as 7 camadas. Nem todos os átomos vão ter todas as camadas com elétrons. Tem átomos que têm apenas elétrons na primeira camada, como é o hidrogênio, tem um elétron. Tem átomos que vai ter elétron na primeira e na segunda, que é o caso do hélio. Já tem casos como, por exemplo, o lítio, que já vai ter mais elétrons. Então, a última camada onde o átomo tiver elétrons vai ser a sua camada de valência. Então, o que nós temos? Nós temos o átomo, que átomos iguais vão formar um elemento, e elementos, quando se unem, vão formar as moléculas. O átomo sozinho, lá com seus elétrons, os seus prótons, os seus nêutrons. Quando a gente tem átomos com o mesmo número atômico, ou seja, átomos iguais em número atômico, e eles se juntam, eles vão formar um elemento químico. Digamos que aqui eu tenho o átomo de carbono, esses átomos vão se unir e vão formar o que nós chamamos de elemento carbono, lá da tabela periódica. Esse elemento, por sua vez, vai se unir com outro elemento e vai formar as nossas moléculas, tá? Os átomos, nesse caso, então, eles vão se ligar uns aos outros, formando moléculas ou íons mais estáveis. 2 dos milhões de substâncias conhecidas, sabe-se de apenas 6 nas quais os átomos não estão unidos a outros átomos. Nós conhecemos milhões de substâncias, mas existem 6 substâncias nas quais os átomos que compõem ela não estão ligados a outros átomos. Até hoje não foi descoberto sequer uma substância natural na qual os átomos de gases nobres estejam combinados entre si ou com átomos de outros elementos. Então, os nossos gases nobres, eles são uma referência dentro da química e foi a partir da observação desses elementos que foi observado que eles tinham uma característica em comum. Apenas os gases nobres, que aqui estão representados, nas condições ambiente, apresentam átomos estáveis e isolados, isso é, não unidos a outros átomos. O que isso nos reflete? Todos os outros átomos dos elementos que nós conhecemos na tabela periódica, para que eles alcancem a estabilidade, eles necessitam estar unidos, ou melhor, estar ligados a outros átomos. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele é um átomo lá da família dos metais alcalinos. Ele sozinho, ele não tem a estabilidade. A estabilidade do hidrogênio é quando a sua configuração eletrônica equivale-se à configuração do gás hélio, que é 2 elétrons na sua camada de valência. Como ele tem apenas um, o que o hidrogênio vai fazer? Ligação química. Ele vai se ligar a outro átomo que também está buscando a estabilidade e vão compartilhar elétrons nas suas camadas de valências. Assim, durante a ligação, o átomo de hidrogênio vai ter a configuração que ele deseja, que é os 2 elétrons lá igual ao átomo de hélio. Outros átomos, quando eles buscam essa estabilidade, eles vão fazer ligação onde eles vão estar perdendo elétrons e outros vão estar recebendo, como é o caso do sódio, quando ele está ligado ao cloro. O sódio, ele tem um elétron na sua camada de valência e a gente vai ver isso melhor na aula sobre ligações iônicas. E esse um elétron, para o sódio, faz com que ele esteja distante da estabilidade. Então, o que acontece? O átomo de sódio, ele vai e doa esse elétron para o átomo de cloro. O átomo de cloro, por sua vez, tinha 7 elétrons na sua camada de valência. Ao receber esse um elétron do sódio, ele fica com 8 e ele adquire a estabilidade durante o período que eles estão ali formando essa ligação. Os únicos que não se encontram em condições ambientes compartilhando ou doando e recebendo elétrons são os gases nobres. Mas vamos lá para a gente ver qual a diferença dessas substâncias para as outras que nós conhecemos?
Vamos lá para a aula? Então, vamos observar aqui, ó, o gás hélio. Vocês já viram lá aqueles balão que a gente enche e se não tomar cuidado o bichinho vai embora e a gente só fica olhando para cima, né? O gás que está ali dentro preenchendo o balão, ele é conhecido como gás hélio. Dizemos que os gases nobres, eles possuem a estabilidade. Por exemplo, aqui, ó, 1 litro de gás hélio, ele é formado por um imenso número de átomos de hélio livres, não ligados a nenhum outro átomo, a nenhum outro tipo de átomo, seja de hélio ou de outro elemento. Então, olha só, o gás hélio, que é um gás onde ele é um gás nobre, olha o que acontece. Mesmo quando você enche um balão com esse gás, você vai estar enchendo esse balão com um número muito grande de átomos de hélio. E todos esses átomos que estão ali, eles vão estar livres, não vão estar fazendo ligação com outros elementos, assim como os outros gases nobres. E a partir dessas observações, começaram-se a formular teorias. Ao estudar as características dos átomos desses elementos, ou seja, dos gases nobres, notaram um padrão na sua estrutura. Todos os gases nobres possuem um número máximo de elétrons na sua última camada. O hélio possui 2 elétrons, isso porque o número atômico do hélio é 2. Então, ele só tem 2 elétrons. Se ele só tem 2 elétrons, o hélio ele vai apresentar uma única camada, que é a camada K. Essa camada, por sua vez, só comporta no máximo 2 elétrons e ele tem essa camada totalmente preenchida. Os demais gases nobres, eles todos vão apresentar 8 elétrons na sua camada de valência. Daí surgiu a regra do octeto. Para entender como é que ela funciona, né, como é que funciona essas ligações entre os átomos, é preciso que a gente analise a eletrosfera dos gases nobres, uma vez que eles parecem ser a chave para entender a questão. Então, vamos observar aqui a eletrosfera dos gases nobres. Como eu falei, o gás hélio está aqui, ó. Ele tem 2 elétrons na sua única camada e ele tem essa camada totalmente preenchida. O neônio, ele vai ter na sua última camada, na camada mais externa dele, que é a camada L, 8 elétrons. O argônio, olha só, fazendo a distribuição, a gente também terá 8 elétrons para o argônio. Criptônio, 8 elétrons. Xenônio, 8 elétrons. E o radônio, também 8 elétrons. Observou-se essa repetição na configuração eletrônica dos gases e que os outros átomos, quando realizavam ligações, também adquiriam configuração semelhante. Daí surgiu o que nós chamamos na química de regra do octeto, aonde um átomo, para ser estável, ele necessita obter a configuração eletrônica de um gás nobre, que é apresentar 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hidrogênio, que a tendência dele é ter a configuração igual a do gás hélio, com 2 elétrons na sua camada. Então, vamos aqui, ó. Se a gente pegar o sal, que é o cloreto de sódio, a gente vai observar que ali naqueles cristais nós vamos ter um aglomerado de átomos de sódio e átomos de cloro, né? O cloro com o seu raio atômico maior e o sódio com um raio atômico menor. No sal de cozinha há íons sódio e também íons de cloro, combinando, formando os cristais. Nesse caso, os íons de cloro, como ele tem uma tendência de ganhar elétrons, eles são negativos. E os íons de sódio, que tem tendência de perder, são positivos. Eles vão estar ligados ali, um com o outro, fazendo o que nós chamamos de ligação iônica. Porque durante esse período que o sódio perde elétrons, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência, e quando o cloro ganha esse elétron do sódio, ele também fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Mas nem todas as interações, galerinha, vai ser de perca ou de ganho de elétron.
nós temos ainda interações onde os átomos vão estar compartilhando elétrons. Um exemplo disso é a água. O oxigênio, ele é um elemento que ele não tem tendência de perder elétron, ele tem tendência de ganhar. E o hidrogênio também é um elemento que tem tendência de ganhar elétrons. Por isso, quando eles se juntam, eles vão compartilhar. Tá, pessoal? Eles vão compartilhar elétrons através da ligação que nós chamamos de ligação covalente. Então, na água vai haver átomos de hidrogênio e de oxigênio formando as moléculas de água. Isso tudo para que os dois possam ter a configuração de gás nobre. O hidrogênio tendo a configuração semelhante à do gás hélio e o oxigênio tendo a configuração semelhante aos demais que têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a partir dessas observações, chegou-se à conclusão que um átomo estará estável quando sua última camada possuir 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K, no caso o hidrogênio, né? Os átomos não estáveis, eles vão fazer o quê? Eles vão se unir uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. Pode-se ainda pensar, se um átomo que não tem a última camada com 8 elétrons ganhar ou perder elétrons, ele pode completar sua camada e se tornar parecido com um gás nobre. Então, essa é a regra de octeto e essa é a maneira com a qual os átomos vão interagir um com os outros, buscando o que nós chamamos de estabilidade, tá, galerinha? Lógico que nós temos algumas exceções à regra de octeto? Temos. Mas isso a gente vai ver em outras aulas. O que nós precisamos entender é que os átomos, eles vão sim interagir uns com os outros. Todos os átomos da tabela periódica vão interagir uns com os outros, com exceção dos gases nobres. Todos eles buscando o quê? A estabilidade. E aí vai depender da configuração eletrônica de cada um e de qual átomo com o qual eles vão estar se ligando, para a gente poder determinar qual tipo de ligação vai estar ocorrendo. Quando nós tivermos um átomo que tem tendência de perder ligado a outro que tem tendência de ganhar, normalmente vamos ter uma ligação iônica, porque nós vamos ter a formação de cargas. Nós vamos conhecer também isso mais na frente. E quando a gente tem átomos que os dois têm tendência de ganhar, ou seja, nenhum dos dois tem tendência de perder elétrons, nós vamos ter a ligação covalente. Já que eles não têm tendência de perder, eles realmente não vão perder. Eles vão compartilhar os seus elétrons. E ainda temos as ligações metálicas, que nós vamos ver também, onde nós vamos ter a interação entre os metais. No mais, para a aula de hoje, eu tenho uma frase para deixar aqui para vocês como reflexão. Vamos lá para a gente ler? Na vida não existe nada a temer, mas a entender. E essa frase é de Marie Curie, que é uma grande química, né? Que ganhou o prêmio Nobel, tanto na química quanto na física, com seu estudo da radioatividade. É uma mulher admirável. E eu espero que vocês se inspirem, não só na ciência química, mas em todas as áreas do conhecimento, para também serem pessoas que façam a diferença no tempo de vocês. E no mais, a gente vai se vendo nas próximas aulas.